Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista especialista nas disfunções sexuais masculinas e cirurgia de prótese peniana, com mais de 26 anos de experiência. Hoje vou falar com você que tem indicação de colocar uma prótese peniana, mas que não perdeu o tamanho do pênis. Será que mesmo assim a cirurgia reconstrutiva pode te beneficiar? O pênis pode ficar maior ou mais largo? A função pode melhorar? Estas são dúvidas muito frequentes e que merecem uma resposta clara e sem tabus. Fique comigo até o final e aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem possa se beneficiar dessa informação. Vamos ao vídeo. Quando a prótese peniana é indicada, mesmo sem ter perda de tamanho ou das dimensões penianas. A prótese fundamentalmente está indicada quando os medicamentos já não respondem adequadamente para você ter uma ereção que se mantenha até você ter o orgasmo. Então, se você usou os medicamentos e não respondem adequadamente, você pode ter indicação do implante da prótese peniana. Só que a prótese peniana sozinha não foi desenvolvida para melhorar as dimensões do pênis, apenas para oferecer firmeza vertical. A função dela é recuperar a função penetrativa e você não precisar mais de medicamentos, mesmo porque os medicamentos já não funcionam bem. Ou você tem contraindicação cardiológica para os medicamentos. Ou você tem muitos efeitos colaterais com doses maiores dos medicamentos e não deseja mais tomar o medicamento. Então, nesse caso, a prótese poderá ser indicada. Alguns homens vão necessitar do implante da prótese peniana por falta de rigidez suficiente para uma penetração e manter a penetração. Porque o que acontece, às vezes, a penetração é possível, mas fica escapando com facilidade. Então, nesse caso, pode ter indicação do implante como solução mais definitiva. O implante da prótese peniana, uma vez bem indicado e bem feito, porque os implantes eles têm diferentes tamanhos e calibres. Ele precisa ser ajustado para a anatomia do paciente. E se a anatomia do paciente não é uma anatomia favorável, o que eu quero dizer de anatomia favorável? Eu vou dar dois exemplos aqui. Aqui nós temos um pênis mais longo e muito fino. Aqui um pênis mais curto, mas com melhor calibre. Anatomia favorável é, para um pênis mais longo, eu preciso de mais calibre. Por exemplo, esse caso aqui, o pênis não tem anatomia favorável. Para se colocar um implante nesse pênis, mesmo que não tenha perdido as dimensões, eu só vou conseguir colocar um implante fino. E às vezes o pênis, o implante fino, não tem boa firmeza. Então, se você tem uma não compatibilidade do tamanho para o calibre, mesmo que ele sempre foi desse jeito, eu prefiro fazer a reconstrução, principalmente nesse caso. Fala, doutor, meu tamanho é bom, mas meu calibre sempre eu fui insatisfeito. Então, eu vou fazer uma reconstrução mais de calibre, já que o tamanho é bom. Para permitir o quê? Eu colocar no interior do pênis com melhor calibre, o implante mais calibroso. E com isso eu vou trazer, mantendo o tamanho, eu vou trazer um calibre melhor para esse pênis que você já sempre teve. E eu conseguindo colocar um implante mais calibroso, eu vou oferecer melhor firmeza vertical. É como você construir um prédio, quanto maior o prédio, maior tem que ser o pilar para ter melhor firmeza. Então essa adequação, mesmo que você não tenha perdido o tamanho, ela pode ser necessária. Ou, se eu induzir uma ereção no consultório, que eu avalio todos os meus pacientes antes de operar, eu não levo para a mesa cirúrgica sem conhecer a anatomia de cada um. Eu tenho que induzir uma ereção, eu tenho que pressurizar o pênis na ponta e na base para avaliar a base, eu tenho que entender como é a sua anatomia desde a base interna até a ponta do pênis, para aí sim eu definir se o seu caso precisa de reconstrução ou não precisa de reconstrução. E também a reconstrução, ela não tem finalidade só estética, finalidade muitas vezes funcional. A estética vem junto. Mas doutor, o que é essa
adequação funcional. Não é difícil você entender. Esse exemplo mostra muito bem. Aqui você tem um pênis de bom tamanho, mais fino. Ele tem mais chance de dobrar. Por mais que você coloque uma prótese aqui, não cabe uma prótese mais calibrosa. Então, nesse caso, mesmo que você não tenha perdido as dimensões do pênis, faz sentido eu tratar principalmente o calibre para colocar um implante mais calibroso. Mas isso é só estética? Não. É funcional para dar mais firmeza. Esse pênis aqui, com um implante fino, não vai dar boa firmeza como esse mais calibroso. Então, o estudo da sua anatomia, desde a base interna até a ponta de baixo da glande, é onde eu vou particularizar se o seu caso precisa de reconstrução ou não no momento de colocar a prótese. Há casos que não precisam, há casos que é necessário. Para quê? Para que você tenha o melhor resultado com o implante. Mas o que é ter o melhor resultado com o implante? É permitir colocar um implante de maior tamanho e maior calibre, para ter melhor firmeza, para não ficar dobrando, ter firmeza vertical. E com isso, você vai ter a parte funcional melhor atendida e, consequentemente, a parte estética. As duas coisas caminham juntas, elas são indissociáveis. Mas isso não pode colocar um implante fino e depois o pênis ficou fino e você sair fazendo preenchimento de substâncias injetadas. Não adianta fazer preenchimento num pênis que não tem boa firmeza. Vai continuar a ter mal condição de firmeza. Vai piorar, inclusive, a parte funcional, porque um pênis mais grosso que não é firme, ele vai ter mais resistência para penetrar. E aí, às vezes, você piora ainda a sua condição. Fundamentalmente, o momento melhor de procurar oferecer o melhor resultado na hora de um implante é decidindo antes da cirurgia do implante, se você precisa ou não precisa da reconstrução para ter o melhor resultado funcional e estético. Nunca leva um paciente para uma mesa cirúrgica sem essa avaliação completa que eu mesmo faço. Eu mesmo preciso entender a anatomia de cada um individualmente e conversar se precisa ou não precisa. Por que é importante eu fazer uma cirurgia reconstrutiva mesmo eu não tendo perdido o tamanho do pênis? Primeiro, eu vou maximizar o potencial anatômico do pênis. Eu vou ver se eu vou privilegiar mais tamanho ou mais calibre, para adequar o melhor modelo de implante, o melhor tamanho, o melhor calibre de implante. Então essa avaliação presencial, pelo menos um dia antes da cirurgia, mas que seja feita por mim, para entender a sua anatomia, desde a base interna até a ponta do pênis, é fundamental para eu suportar, para eu te orientar se você precisa ou não precisa da reconstrução peniana, mesmo que você não tenha perdido as dimensões do pênis. Esse estudo, desde a base interna, que nós temos 6, 7 centímetros para dentro, até debaixo da glande, que vai me orientar a te orientar de forma adequada. E assim, você ter um melhor implante. Mas o que é o melhor implante? Oferecendo um melhor tamanho, um melhor calibre de implante, para oferecer melhor firmeza vertical e não ficar dobrando com facilidade. A reconstrução também vai permitir eu corrigir as fibroses internas, permitir melhor expansão, talvez não de todo o pênis, mas debaixo da glande, para que o implante chega até a parte mediana da glande e dê firmeza, por exemplo. Porque se você tem um afinamento na ponta do pênis, debaixo da glande, e o cilindro não chega até, pelo menos, a parte interna da glande, ele para aqui porque afinou, a glande fica caída. Então esse entendimento, não só do tamanho, mas do calibre, desde a base interna até a ponta do pênis, é fundamental para se decidir da necessidade ou não da reconstrução e permitir então colocar o implante de maior tamanho e calibre para você ter melhor resultado funcional e estético. Um outro detalhe muito importante que eu falei, que é o posicionamento da haste numa posição que dê sustentação à glande. Nós temos hastes cuja ponta é mais fina ou mais grossa. A mais fina permite eu chegar, mesmo na parte afinada do pênis, permite eu chegar com mais probabilidade na extremidade que eu quero. Porém, veja essa extremidade fina. O fato de ser fina aumenta o risco de você ter uma extrusão da prótese. Os tecidos às vezes não sustentam essa parte fina e pode destruir. Então, ao invés de usar uma prótese fina como essa, eu prefiro usar menos fina
a mais redonda possível e eu vou fazer um tratamento da extremidade da ponta do pênis para permitir que mesmo esse implante, que não é tão fino, ele chegue sim à extremidade que eu quero, para dar sustentação à glande. E com isso eu evito de usar esse modelo mais fino. Eu prefiro usar esse modelo menos fino à ponta, porque esse modelo menos fino eu vou ter a chance muito menor de ter uma extrusão, ou seja, ele ter um rompimento da extremidade do pênis. Vocês vejam o quanto é importante essa avaliação prévia. No ultrassom eu meço essa extremidade e eu vejo a necessidade da reconstrução distal abaixo da glande ou não. Ou o que você não percebe na haste peniana como um todo, eu estou avaliando debaixo da glande com ultrassom. E estou avaliando internamente, até lá embaixo, no final do corpo cavernoso, que é em torno de 6, 7 centímetros para dentro, se preciso reconstruir ou não. Por quê? Se eu tenho uma base afinada e o implante não chega até a base que eu quero, não dá boa firmeza também. Então a análise, desde a base interna até abaixo da glande, antes da cirurgia, é fundamental para eu decidir isso junto com você, se precisa fazer a reconstrução ou não, para que eu coloque o implante de maior tamanho e maior calibre e, de preferência, um implante cuja ponta não seja tão pontiaguda como esse, e sim mais arredondado. E com isso, dando boa firmeza na glande e minimizando o risco de extrusão desse implante. Se você tem indicação de prótese peniana e sente que o seu tamanho esteja preservado, saiba que a cirurgia reconstrutiva pode te proporcionar resultados ainda melhores, com mais naturalidade, funcionalidade e aproveitamento anatômico. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, envia-nos uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.